Quem aí gosta de viajar? Pois bem, traremos hoje um relato criminal passado em Campos do Jordão, a Suíça brasileira, uma cidade que é destino de férias de inverno de muitas pessoas. Eu mesmo, inclusive, adoro. Na verdade, minha família toda adora. A altitude de Campos do Jordão é de 1.600 metros. O clima agradável, a arquitetura que revisita construções europeias e as noites frias são algumas das características que convidam os turistas para o lazer, a boa comida e para os eventos culturais que Campos do Jordão oferece. Porém, os registros históricos explicam que essa bela cidade foi fundada como parte de um projeto sanitário para atendimento aos pacientes com tuberculose, uma época bem tenebrosa em que 75% dos infectados morriam num prazo ali de 5 anos após o diagnóstico positivo da doença. E isso muito antes da vacina BCG de 1921 e antes da streptomicina, que é de 1946. Muito bem, galerinha. Campos do Jordão tem muita história para contar. Nós, interessados em investigações criminais, vamos relatar o caso hoje de Raíssa Evelyn Cardoso da Costa, ocorrido em 2016, nessa mesma cidade. Depois, nos contem se vocês se lembram desse crime. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Antes de partir para o conteúdo, queria pedir para você deixar um like nesse vídeo para ajudar aqui no engajamento, um comentário, como sempre pode ser um emoji, enfim, qualquer coisa aí que você quiser. Considere também entrar para o nosso clube de membros, vocês já sabem, né, que sai vídeo aqui com antecedência para os membros e também tem conteúdo inédito. E se quiser, me marque lá no @oinsólito para a gente trocar uma ideia por lá, fechou? É isso. Recados dados, vamos aos fatos. Raíssa Evelyn Cardoso da Costa estava com 20 anos de idade quando desapareceu misteriosamente no dia 4 de fevereiro de 2016, nessa cidade do interior de São Paulo, onde ela vivia com a sua família. As informações publicadas não dão conta de todos os detalhes, porém, quem já acompanha as histórias reais de desaparecimento pode facilmente preencher algumas lacunas, como nós faremos aqui. Certamente foi quando a jovem demorou para retornar para casa na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, véspera dos dias de carnaval, que seus pais ficaram preocupados, principalmente porque Raíssa não podia nem mesmo ser contatada por telefone celular. Com isso, os amigos dela foram questionados em vão sobre seu paradeiro e, por fim, a Polícia Civil foi notificada e um boletim de ocorrência, então, de pessoa desaparecida foi lavrado. Então, a partir desse momento, as investigações oficiais foram iniciadas. Ao mesmo tempo, os amigos e familiares iniciaram campanhas por informações sobre o paradeiro da moça desaparecida, tanto fisicamente na cidade quanto pelas redes sociais, todos com o objetivo de reencontrá-la o mais rapidamente possível. Como em todas as investigações atuais, foi realizada pela polícia uma análise do GPS do celular da Raíssa. E pelo site Palpite Digital é possível entender melhor esse pulo do gato investigativo. Quando estamos falando de celulares, dizer que um aparelho tem GPS significa dizer que dentro dele tem um chip que permite conhecer a sua coordenada geográfica, ou seja, onde ele se encontra, sem a necessidade de usar a internet ou uma rede de telefonia para isso. O artigo consultado sobre esse tema também explica que vários satélites com posições fixas ao redor do planeta emitem sinais captados pelos GPS de telefones e de automóveis, tornando assim impossível saber em qual local o veículo ou o aparelho de celular estão. Muito bem, o celular da Raíssa foi rastreado e facilmente encontrado perto do cemitério da cidade, mas o conteúdo dele tinha sido deletado. Também foi possível saber que, anteriormente, ele, ou seja, o telefone, tinha estado em um posto de gasolina na saída da cidade e que outro aparelho estava próximo
ao telefone da Raíssa, nos mesmos locais e horários. Assim, nesse tal posto de combustível, as câmeras de segurança do local flagraram a Raíssa e seu acompanhante, um rapaz de 23 anos, que posteriormente foi identificado como Lucas da Conceição. E aí, abduzidos, será que esse rapaz é um criminoso conhecido da polícia? Talvez um violador em série que aleatoriamente sequestrou Raíssa? Nesse caso, pode ser que ela apenas estava na hora errada e no lugar errado. Sim ou não? Então, quais seriam as hipóteses que vocês formulariam sobre isso, caríssimos? Segundo o inquérito policial, a verdade foi bem mais triste e cruel, pelo menos a nosso ver. O Lucas, o homem que esteve ao lado de Raíssa naquelas imagens, não era um predador sexual ou um sequestrador qualquer. Ele era o namorado da Raíssa. Pois é. Amigos da moça, então, quando foram ouvidos pelos investigadores, revelaram que Lucas e Raíssa mantinham um relacionamento amoroso há cerca de 1 ano. Esse namoro, que não era do conhecimento dos pais nem da família da Raíssa, era certamente acobertado pelos colegas dela. As publicações sobre o caso mencionam que o casal se encontrava em segredo em locais ermos da cidade. Resta saber, e infelizmente não sabemos, apesar de algumas suposições, qual seria a razão desse comportamento. O avanço das investigações ocorreu, então, após Lucas ter sido flagrado pelas câmeras lá de segurança do posto de combustível. Para a polícia, ele admitiu ter estado sim com a Raíssa, até por ser impossível negar essa verdade gravada em vídeo. Mas o rapaz alegou que deixou a garota com vida e bem, e que a moça tinha saído com uma amiga depois desse tal encontro dos dois. Vale sabermos também que, ao ser abordado pela polícia, o Lucas possuía ferimentos no corpo, e a sua justificativa para esses machucados foi um suposto assalto, quando ele foi agredido por bandidos aleatórios. Obviamente que essa versão fajuta dos fatos nunca foi confirmada. Para os investigadores, o mais provável era ter acontecido uma luta corporal entre ele, o Lucas, e a sua namorada Raíssa antes do sumiço da moça. Ele ficou preso preventivamente, pois também se contradisse nos depoimentos sobre o sumiço de Raíssa. Assim, ele passou a ser considerado como um suspeito privilegiado pelo sequestro e possível morte da namorada, mesmo sem ter confessado o crime. Os celulares dela e dele foram analisados e a perícia provou que Lucas da Conceição tinha estado numa área de mata naquela noite de fevereiro e não tinha ido sozinho. Uma terceira pessoa, na verdade um amigo de Lucas, esteve com ele. Inclusive, considerado inicialmente como suspeito de estar envolvido no crime, esse amigo aí ficou detido algum tempo. Porém, mais tarde ele foi liberado. Os policiais procederam às buscas em matas e sítios entre Campos do Jordão e a vizinha cidade de Tremembé, também com o auxílio de cães farejadores, mas nada encontraram. E isso, logicamente, não me surpreende. Talvez também não surpreenda quem conhece a cidade. Campos do Jordão é um local cercado de mata, muitas montanhas, árvores, desfiladeiros. Ela fica, cara, no alto de uma serra. Lugares que, para um leigo, pelo menos para mim, parecem inexploráveis. Nesse momento, meus caros, vamos tentar entender a motivação do crime. Dentro daquele triângulo nosso velho conhecido: meios, motivos e oportunidades. Esse é aquele momento em que as luzes de alerta dos detetives insólitos acendem. 5 meses depois de começarem a tratar do caso, mesmo sem localizar o corpo de Raíssa, a polícia descobriu que a jovem estava grávida. Ela contou esse fato às suas amigas, que se tornaram testemunhas no processo. A história completa incluía o fato de Lucas não querer o bebê e ter pedido a Raíssa que abortasse. Contudo, Raíssa estava feliz com a perspectiva da maternidade e ela pretendia dizer isso a Lucas. Ou seja,
a sua decisão de não interromper a gestação. Durante o processo, esse canalha admitiu que chegou a comprar um medicamento abortivo que Raíssa se negou a tomar. Para a polícia, então, essa foi a motivação do crime. A família de Raíssa desconhecia o namoro e também a gravidez. Foi sem dúvida para eles um imenso choque saber de tudo dessa forma tão brutal, por meio do cometimento do crime e ainda lamentar uma perda dupla. Lucas da Conceição, então com 25 anos de idade, foi a júri popular em um fórum aberto no dia 22 de novembro de 2018, sob a denúncia do Ministério Público em relação à morte e ocultação do cadáver da sua namorada, à época, a Raíssa. No julgamento foram apresentadas as acusações do crime agravado, feminicídio, ocultação de cadáver e aborto. Os jurados acataram a tese da acusação de que o réu matou a jovem depois que ela revelou que estava grávida e se negou a fazer o aborto. Após 10 horas de julgamento, mesmo com a ausência do corpo e a não admissão do crime, a sentença foi pronunciada em desfavor de Lucas, quando o tribunal do júri o sentenciou a 30 anos de prisão. Agora, caríssimos, me digam uma coisa por gentileza. O que vocês acham da idade de 55 anos? Pensa aí isoladamente. Sou jovem, não é? Ainda mais nos dias de hoje, eu vejo aí um monte de gente com essa idade aí, bem demais, inteiraços. Podemos dizer, então, que somente a minoria vai discordar disso, não é? Bom, nesse caso, vamos imaginar que o Lucas, caso cumpra sua pena integralmente, sairá da prisão com essa idade, ou seja, 55 anos. No entanto, sabemos bem, muito bem, aliás, que na verdade ele vai sair bem antes, mais jovem ainda. É possível que nesse dia, inclusive, poucos ainda vão se lembrar do que ele cometeu. Para ele, então, será nessa conjectura nossa aqui a oportunidade de um novo começo. E que fique claro que eu não estou aqui falando sobre justiça ou a falta dela. A lei é esta e que ela seja cumprida como tal. Isso é apenas um convite à reflexão. A Raíssa tinha 20 anos de idade quando foi assassinada. Para ela e para sua família não tem mais nada a ser feito. Nenhuma lei de progressão que diminua a dor da saudade, nem muito menos afague a devastação psicológica que a perda trágica de uma filha provoca. Ainda mais quando nenhum corpo se tem para simbolicamente colocar um ponto final na história. Não há como negar, meus caros. Para essa família, a dor é perpétua. Sentimentalismo, dirão talvez os teoristas que tudo sabem. Mas, para mim, é só uma leitura óbvia dos fatos e das consequências. E por falar em ações, fatos e consequências, quem aqui se lembra de um sujeito chamado Albert Flick? Apresentamos esse caso aqui no canal não faz muito tempo, e ele é um bom material de reflexão para colocarmos aqui junto com esse devaneio anterior que eu propus. Eu vou deixar o link para vocês na tela final desse vídeo aqui, mas em resumo, o Sr. Albert Flick faz parte de infames 13%. Explico. Estatisticamente, conforme um estudo da Comissão de Sentença norte-americana relacionada, ao comportamento criminoso, no caso de ex-detentos com menos de 21 anos de idade, a taxa de reincidência na criminalidade é muito elevada e beira os 70%. Contudo, apenas 13% dos infratores com mais de 65 anos foram presos novamente após a sua libertação. Pois é, o Sr. Albert Flick faz parte desses 13%. Ele apresentou ao longo de toda a sua vida um padrão de comportamento violento em relação às mulheres, chegando a assassinar sua esposa em 1979. Esse foi o motivo de sua primeira detenção. Um homem incorrigível que entrou e saiu da prisão constantemente, sempre por violência doméstica, e que mesmo aos 77 anos continuava a ser um perigo à sociedade. E foi aos 77 anos que em 2019 ele foi condenado pela 5ª vez. Uma história inacreditável que lamentamos, mas enfim, foi só aqui uma lembrança do caso mesmo, pessoal. Talvez, para quem se interessar, mais um convite à reflexão.
No dia do julgamento do Lucas, um parente de Raíssa declarou à imprensa que a família considerou que houve justiça, mas todos ainda aguardavam a localização do corpo da jovem para dar a ela um sepultamento digno. Para o senhor Vanderlei da Costa, o pai da vítima, a dor maior era este desconhecimento do que aconteceu e onde a filha foi deixada. Ou seja, o que ele esperava era somente a revelação da verdade, o que não aconteceu. Valdir Costa, o tio que também foi ouvido pelos jornalistas, reforçou que existe um sentimento de desolação e que o real encerramento dessa história fatídica seria o velório e o sepultamento dos restos mortais da sobrinha. E foi assim que uma paixão cheia de segredos e alegrias, próprias das emoções da juventude, teve seu fim, diante do anúncio de uma gravidez inesperada. E nós aqui nem vamos entrar nas questões sociais, éticas ou morais da interrupção de uma gestação, nada disso. Apenas relembrar que dentro deste campo das crônicas criminais, onde vagamos como observadores atentos, são inúmeros os relatos nos quais um filho indesejado pôs fim a um suposto grande amor e levou homens normais a se transformarem em frios assassinos. Quanto a Raíssa, mesmo na ausência dos ritos religiosos e de um funeral, acreditamos que ela descansa em paz. Assim encerramos o caso de hoje, espero que você tenha apreciado o nosso trabalho. Deixe um comentário, compartilhe o nosso conteúdo com quem possa se interessar. Espero vê-los no próximo episódio.